Caos urbano? Caos urbano. Caos urbano? Caos urbano? Caos urbano. Caos urbano. Salve pra todo mundo! Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao Caos Urbano Podcast, seu podcast sobre patrimônio histórico, memória e imaginário urbano. Essa temporada do Caos Urbano Podcast é dedicada à cidade de Guarulhos, projeto financiado com recursos da Lei Aldir Blanc via Funcultura, o Fundo Municipal de Cultura do município de Guarulhos. E aí, ouvintes, vocês conhecem a banda Utopia, a banda mundialmente conhecida do Parque Secap? Ah, aposto que muitos nunca ouviram falar, mas com certeza conhecem Mamonas Assassinas, que foi o nome que os integrantes do Utopia deram para o novo projeto. O grupo foi formado no Parque Secap e estourou em 95 quando vendeu mais de 1 milhão de discos em apenas 9 meses, mas teve um fim trágico com um acidente aéreo há quase 25 anos. Mas por que falar de Mamonas Assassinas aqui no Caos Urbano? Com certeza não é só porque tem uma praça no Secap com o nome da banda, né? Ah, não mesmo. O rock é um dos gêneros musicais mais identificados com a vida urbana. Foi uma das invenções dos negros dos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo todo. Em Guarulhos tem uma presença considerável desde os anos 60, ainda que sua história tenha sido pouco falada e sua relação com questões sociais raramente é um assunto debatido. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a relação do rock com a cidade, com o frontman de uma das bandas independentes mais ativas de Guarulhos das últimas décadas, que se empenhou em resgatar a história da galera do rock da nossa aldeia urbana. E aí, Will, você sabe que dia é hoje? Não, qual? Hoje é dia de rock, bebê. Hoje a gente tem um convidado aqui de peso. É o Will, meu amigo William. Como que você se apresenta? É o Will Carbônica agora? Will Carbônica. O Will Carbônica. Will, a gente trouxe você aqui para falar da história, né? A gente ia falar assim, ser pretencioso e falar da história do rock em Guarulhos. E aí é isso, né? Porque depois eu pensei, não, vai ser a história do Will, né? A história do rock para o Will. Mas o Will fez uma história do rock em Guarulhos, então não é pretencioso. É um pouco de falar de uma história do rock em Guarulhos com o Will Carbônica. Então, mas antes de mais nada, né, da gente cumprir essa tarefa aí épica, eu te queria que você se apresentasse, dissesse aí quem é você, o que você já fez, o que você faz e o que você pretende fazer nessa sua vida de roqueiro e de pessoa física e jurídica. Salve, salve! Boa noite, boa tarde e bom dia para quem está do outro lado aí ouvindo a gente. Cara, eu, Will Carbônica, eu tô na música há 20 anos já. Antes disso eu desenhava e tal. Depois eu caí pra música. Comecei como vários artistas do rock começam, né? Banda cover e tal. Depois, a partir de 2007, eu começo com a minha banda autoral, que é o Carbônica. E aí, assim quando o Carbônica surge, eu já tô ligado que pra fazer música autoral é muita ralação, saca? Já tinha passado por associações culturais do rock de Guarulhos aqui, que tinha lá pros idos de 2005. Hoje tem uma atual, que é a Associação Cultural Rock Guarulhos. Enfim, aí lá em 2007, quando eu começo com Carbônica, eu falo, olha, pra gente fazer alguma coisa acontecer pra nossa música, a gente tem que fazer coletivamente com outros artistas pra gente brigar por espaço. E aí a gente monta um coletivo de banda chamado Projeto Clã. E aí eu tô nessa empreitada desde então. Eu sou vocalista, guitarrista, compositor, e aí por conta do clã acabo me conhecendo como produtor musical, produtor cultural. A gente monta um selo musical que é a Clã Discos e eu acabo produzindo outros artistas e lançando. A gente distribui também discos de outros artistas, além de produzir. E aí essa caminhada aí é muito eu só queria tocar guitarra e ter uma banda, mas acabou que para fazer apenas isso a gente tem que fazer muito mais no backstage, né, cara? E aí a gente descobriu
para fazer acontecer o nosso trabalho autoral na cidade de Guarulhos, a gente ia ter que fazer na unha abrir esse espaço, porque não ia ser fácil não, e realmente não foi e ainda não é. Apesar da gente, com o tempo, já ter um reconhecimento, né, da galera que conhece o nosso trabalho, o nosso trampo, e ver gente que tem admiração e conhece o trabalho como a parte de produção responsável, né? Então a gente tem um certo reconhecimento, fico muito grato a todos, mas ainda assim não é fácil fazer cultura em Guarulhos. Então, é bem interessante tudo. Acho que a gente vai acabar aprofundando em várias coisas que você falou, né? Você se apresentou, você deu um panorama, assim, de vários caminhos que a gente vai acabar entrando aqui nesse episódio. A gente quer te ouvir mais a respeito. Bora. Mas fiquei pensando nisso, né? Nessa dificuldade de se fazer cultura, né? E no caso do rock, você mencionou uma associação cultural do rock, né? Queria que você falasse um pouco dessa experiência, né? E de como que é isso, né? Como surge uma associação cultural do rock, né? Isso não é um padrão, né? Pro país, né? É curioso. Quando eu comecei, né? Eu já falei que eu comecei com banda lá para os anos 2000, então eu não tinha acesso à internet, 2000, 2001 e tal, então a minha tática para ver onde ia rolar show, eu sempre queria ver ao vivo, né? Não só os que eram produzidos por grandes rádios, como 89 e Rádio Mix, eu queria ver as bandas como as bandas que eram semelhantes à minha, né? Pessoal independente tocando. Então o que eu fazia? Eu saía de casa, pegava um busão, ia até o centro, e aí eu via os lambes colados nos postes. E aí, a partir daí, eu ia para onde estava rolando o show. E partindo daí, eu via que... Então, eu ia ver esses lambes para saber onde estava rolando shows. E aí, um desses shows era organizado por uma associação cultural do rock de Guarulhos, lá para os idos de 2005. E aí, eu fui nesse show. Eu tava com a banda Núcleo Base, a minha primeira banda. E aí eu vi alguns shows dessa associação na Cervejaria W, que ficava ali próximo do Shopping Poli, que é ali perto da Dom Pedro, né? Perto do calçadão da Dom Pedro. E aí eu vi que eram várias bandas que faziam a parada coletivamente. E aí eu me identifiquei muito, porque eu falei, bom, as coisas sozinho tá sendo difícil. Então se juntar com outras bandas que estão com o mesmo intuito, vai ser muito mais fácil de trilhar um caminho e abrir, mesmo que seja a facão nessa mata aí de que é fazer cultura na cidade de Guarulhos, não só o rock, mas fazer cultura em geral em Guarulhos é bem um caminho árduo. E aí assim eu conheço essa primeira associação, que ela acabou lá para os idos de 2006, 2005, não sei ao certo muito bem. E aí em 2007, com a minha banda, junto com mais 4 bandas, a gente forma um coletivo de bandas, que é o Projeto Clã. E atualmente tem uma outra associação cultural, a Associação Cultural Rock Guarulhos, que é uma associação muito massa. Eles são muito, muito bem organizados, organizam o rock em concerto, organizam o Carna Rock. Eles são muito bem articulados e organizados, vale a pena conferir. É interessante falar em rock em Guarulhos, porque geralmente, pra quem não é da cidade, não conhece muito o rolê independente, associa Guarulhos, ou melhor, o rock em Guarulhos com uma única banda, muito famosa nos anos 90, né, que é o Mamonas Assassinas, né? Mas será que haveria só Mamonas Assassinas de rock em Guarulhos, né? Qual seria esse histórico desse movimento que nasce na contracultura, nos anos 60, né? E tem um importante papel aí no movimento cultural e aqui no Brasil também. Sim, vai muito, muito além. Uma das nossas primeiras ações com o coletivo foi criar uma coletânea, lá em 2008. E aí em 2011, 2010, 2011, a gente resolve fazer uma nova coletânea. E essa coletânea de 2011 saiu junto com uma revista que conta a história do rock em Guarulhos. Então, eu, junto com mais 2 jornalistas do coletivo, a Camila Macedo e o Juan Delas, a gente foi entrevistar artistas do rock da cidade para contar a história desses artistas, né?
Mas voltando um pouquinho, como começou essa ideia? Que a gente tinha um fanzine, um zine, que era o Clanzine, que a gente tinha uma coluna chamada Das Antigas. E nessa coluna eu contava a história de algum artista das antigas da cidade. E aí a gente resolveu fazer essa revista que conta a história do rock em Guarulhos. E aí a gente foi até os anos 60 e descobriu artistas dessa linguagem, desse segmento musical, que atuaram na cidade e até alcançaram um certo estrelato nacional, alguns internacionais também. Então a gente acabou falando com muita gente, conhecendo muitos artistas, produtores, gente que acabou sendo empresário, não, e assim, dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, a gente veio encontrando e falando com pessoas da cidade que acabam que hoje estão em vários lugares espalhados pelo mundo até, e que começaram com rock aqui em Guarulhos. E é muito louco ver que tem muita gente que já fez bastante no passado e que pouca gente ainda conhece hoje, né? Porque não tá na mídia. Assim, o Mamonas foi nosso grande expoente, né? Nos anos 90 aí, porque foi um sucesso estrondoso. Não tem como não falar de rock em Guarulhos sem falar de Mamonas, né? Não tem como falar do rock nos anos 90 no Brasil sem falar de Mamonas, né? O impacto que teve a história desses meninos aí. Tive o prazer de conhecer os familiares, a gente é super brother da galera e tal, que tocava junto e tudo mais. Mas realmente tem muitos outros artistas. A gente chegou numa banda nos anos 60 chamada Os Versáteis. E foi muito louco que foi através dessa coluna que eu escrevia pro Zine Clanzine, que é o Zine do coletivo, que é a coluna das antigas, eu escrevi lá Os Versáteis. E aí eu sempre fazia o Zine, a gente imprimia, né, e distribuía nos pontos que a galera rock se organizava e se encontrava em Guarulhos, que sempre se encontrava ali na Matriz, na Igreja da Matriz, ali no centro. Toda sexta-feira o pessoal se encontrava ali, ou se encontrava atrás do Extra ali, perto da Quarto Centenário, né, comprava umas coisas no mercado, tal, ficava ali tomando um gorozinho, conversando sobre banda, conversando sobre movimento e trocando ideia, fazendo a roda girar e conhecendo banda, e eu acabava que eu organizava shows a partir dali. E aí, então a gente distribuía esses zines lá. E eu também jogava na internet esse zine. E aí, a banda dos Versáteis dos anos 60, pouca gente tinha matéria deles, né? E aí uma filha de um guitarrista encontrou o meu e-mail e falou: olha, você está falando sobre a banda do meu pai e eu não conheço quase nada sobre essa história. Você podia me encontrar um dia? Eu vou com a minha mãe para você contar essa história, que a gente não conhece muito essa parte musical do meu pai. E eu falei, claro, né? Porque assim, eu já estava pesquisando, eu e o Juan, a gente estava pesquisando bastante sobre essa banda. E aí a gente se encontrou com ela, a família Zanella, o guitarrista era o Roberto Zanella, e foi conversar sobre essa história dos anos 60 e tal. Os Versáteis, eles ali nos anos 60 tinham uma banda de rock instrumental, e eles chegaram a acompanhar o Tom Zé. Quando o Tom Zé chega em São Paulo, acho que o Tom Zé chega em 64, ele assina para lançar em 67 um disco pela Rosenblit, que é a mesma gravadora dos Versáteis. Então, os Versáteis é a banda que acompanhou o Tom Zé nas gravações do primeiro LP dele, o Grande Liquidação. E aí eles começam a fazer uns trabalhos na Record, começam a tocar em São Paulo. Tinha uma casa muito grande chamada Urso Branco, que era na Santa Amara, se não me engano, nos anos 60. E aí eles começam a circular com essa galera aí do naipe do mestre Tom Zé, sabe? E aí eles começam a fazer muitas coisas. O trompetista, o Ronaldo Lark, ele chegou a participar de concursos internacionais. Ele era um cara muito literalmente versátil, e a galera falava que ele era genial por conta dos arranjos. Ele fazia trompete e com a outra mão ele fazia piano, sabe? Então,
Dizem que o primeiro arranjo do Jô Soares 11:30 foi ele que fez. E aí nos anos 60, o que acontece? Nessa época, muita coisa se perdeu, né? Teve vários incêndios na TV Tupi, na TV Record, então coisa de vídeo então já se perdeu. Não tínhamos revistas especializadas, então muita coisa acabou se perdendo. Tem muita questão de ficha técnica de discos que não levavam o nome de todos os artistas que participavam. Muita gente falou que o Ronaldo participou de gravações com a Rita Lee, e enfim, com muitos outros artistas, e a gente não tem a prova cabal disso, sabe? Um registro. Falei com o João Nelson também, que é dos Versáteis, que ele trabalhava num estúdio, ele ia para um estúdio ali na região do Aurora, ali no centro, né? Que era, como é que o cinema fala ali? Região do Boca do Lixo ali, que tinha vários estúdios de gravação, e falou que o trabalho dele era mais ou menos o seguinte: ele passava na porta dos estúdios, e aí tava lá uma plaquinha lá, precisa-se de guitarrista, das 4 às 6. E você não sabia quem o artista você ia gravar, sabe? Então você sabia que você ia gravar uma guitarra naquele horário. Precisa de baixista das 6 às 8. E aí você falava com outro baixista, tá precisando de um baixista ali e tal, e aí apaga por hora, e acabava que você gravava música de vários artistas e você não sabia nem exatamente o que era, você ia pela partitura ali e gravava. Então acaba que esses músicos dos anos 60 participaram de vários discos que às vezes nem tem na ficha técnica ou nem tanto conhecimento, então acaba se perdendo, e acabou se perdendo muito sobre a história dos Versáteis. Mas eles lançaram 5 LPs e chegaram a tocar na Record, enfim, tudo isso que eu falei aí na história da cidade, a gente acaba que nem sabe deles, sabe? É muito triste que o patrimônio imaterial não seja lembrado, né? Porque o patrimônio cultural, né, o patrimônio histórico, já é sempre ameaçado, mesmo quando a gente tem uma construção como a Igreja Nossa Senhora dos Homens Pretos, que ficava ali no centro de Guarulhos, que simplesmente arrancaram, só sobrou a demarcação de onde era e mudaram para outro lugar. Isso de um patrimônio físico, né? Histórico físico. Imagine o imaterial, né? O que não é feito. Seria massa a gente falar os nomes deles, né? Os Versáteis eram Pedro Roger na guitarra, solo, Valdemar Grignon na bateria, Gilson no baixo, aí o João Nelson na guitarra base, Roberto Zanella na guitarra solo, aí tinha o Ronaldo Noronha no trompete. O Ronaldo Noronha, depois ele mudou para o nome artístico de Ronaldo Lark. Ronaldo Noronha é da família da FIG, né? Do pessoal da FIG, são os Noronhas. E logo depois se juntou ao grupo o Hélio Fujita, piano e acordeon. Eram essas pessoas. Esses eram artistas por trás da banda Os Versáteis. O que é muito louco é assim, cada pessoa que a gente entrevistava para essa revista para contar a história do rock de Guarulhos, essa pessoa contava a sua história e ia falando sobre sua caminhada e dando mais nome de outras pessoas com quem a gente deveria falar, que também escreveram sua história no rock na cidade, ou sua história na música. Então cada pessoa que a gente conversava já nos indicava mais 5 contatos. Aí a gente falava que cada um desses 5 já indicava mais 5 contatos. Então a gente ia falando com muitas e muitas pessoas, cada um contando a sua história de vida e sua história na música, história na cidade. É muito massa. O Ronaldo Lark, depois dos Versáteis, ele ainda lançou mais 4 discos solo, além de acompanhar vários outros músicos, né? Nossa, muito legal. Agora eu fiquei pensando assim, né, de você ter falado desse contexto aí dos anos 60 e tal, e aí e na sua trajetória, né, voltando para a coisa das associações culturais e tal, o rock que você viveu não é exatamente o rockstar, né? Você é o produtor, você é o, né, enfim, você trabalha também no backstage, né? E a experiência que você teve, né, tá muito relacionado com uma rede, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco do que se tornou isso, né? Qual é a sua experiência
nessa ideia de um rock coletivo, né? Sim. Inicialmente eu só queria ter uma banda, né? Só queria tocar guitarra e cantar as minhas músicas. E aí eu vi que sozinho não ia ser possível, né? Aí surge esse coletivo e de se fazer as coisas coletivamente. Eu tive muito contato com punk, né? O movimento punk, que eu gostava bastante, tenho admiração até hoje. E aí tinha a ideia do faça você mesmo. E aí, com esse lance do coletivo, é do faça você mesmo, mas faça junto com as pessoas, né? Faça junto com outras pessoas. E é o que a gente começou a praticar lá em 2007, um pouco antes, e pratica até hoje. Que a gente descobriu que só coletivamente a gente ia conseguir galgar espaço para nossa arte e para a arte de quem estivesse participando desse coletivo. E acaba que, quando você cria um movimento, você acaba movimentando a cena e acaba angarainhando espaço para outros artistas que não fazem necessariamente parte do coletivo, né? Mas acaba que, quando uma cena está movimentando, está pulsando, todo o entorno cresce, né? Porque se tem uma cena, se tem várias bandas querendo tocar, tem um público querendo assistir, alguém vai montar um bar para que esse artista se apresente e esse público vá lá ver. E aí, se tem um bar funcionando, outras bandas vão falar, olha, existe um lugar que a gente pode se apresentar, eu vou poder ir nesse bar. E aí acaba que estimula, né, a cena movimentando, estimula a cena, mas acaba que alguém tem que ter sempre as primeiras pessoas que vão dando murro em ponta de faca. É claro que pelo caminho muitos acabam cansando, né, porque é um trabalho árduo. E muita coisa a gente conseguiu com o coletivo e nessa ideia de um rock coletivo, coletivizar ideias e compartilhar os aprendizados um com o outro, né? Um artista compartilhar o que aprendeu com o outro, o que fazer ou o que não fazer. Algo que foi muito inflamável para essa história foi a gente entregar material, porque assim, a gente ia primeiro nos bares. Os bares só podia tocar cover, só rock cover. A gente tocava música autoral, então o bar não era para nós. A gente pensou, bom, nós somos uma vertente cultural, vamos procurar a prefeitura, um espaço do teatro, para que a gente se apresentar no teatro. E aí a gente chegou até a prefeitura, entregou material, um projeto de fazer um show no teatro. E aí falaram pra gente que o teatro não era espaço pro rock e que a gente nunca ia se apresentar ali. Foi assim que a Damastor chegou no centro e a gente via aquele espaço, fizemos parte dessa luta, dessa conquista, né? Estamos aí nessa labuta e agora temos um grande teatro aqui no centro, esse espaço é para nós. Aí falaram, rock aqui não, meu amigo, não vai rolar. E aí isso foi um baita de um combustível que a gente falou, por que não? Por que será que não estão deixando a gente? Será que é a nossa música? Será que é como a gente está se portando? Será que eles não botaram fé na gente? Qual é que é, né? E aí a gente foi atrás de cada vez mais fazer melhor o que a gente fazia, né? E foi cada vez mais se profissionalizando como no lado de produção artística. E aí a gente foi organizando os nossos festivais. Aí a gente, tomando esse não, a gente criou o festival Rock no Posto, né? Que quem é do Tabuão e no primeira dos 2008 até 2010 vai lembrar de um festival que rolava ali no posto de gasolina na frente da Safelca, ali perto da Praça 8, né? Eu sou ali do Acácio, então eu sentia essa necessidade de nunca ter um rolê de rock perto da minha vila, né? E aí eu descobri esse posto que tinha um bar do lado, o Bar do Brito, e aí nós, do coletivo, fomos lá e falou, Brito, você cederia energia elétrica para a gente montar uma banda aqui tocando e isso vai ser rentável para o seu bar? Olha só que grande ideia. Ele falou, claro, cedo energia para vocês, só que tem um posto de gasolina funcionando aí. Ele funciona acho que era até as 10, vocês só vão poder tocar depois disso. A gente falou, tudo bem. Então a gente levava todo o equipamento até lá, esperava o posto fechar e a gente montava e colocava as bandas para tocar. E a gente começou a colocar isso na internet, YouTube, divulgar, e aí muitas bandas queriam tocar lá, e muita gente ia lá para prestigiar os artistas. E aí
é muito louco que bandas do Nordeste, bandas de outros lugares do Brasil, mandavam mensagem pra gente, a gente quer tocar nesse festival, Rock no Posto, a gente tá sabendo que é em Guarulhos e tal, já é perto do aeroporto, a gente vai para São Paulo, já é a primeira cidade que a gente já pode passar. Então a gente já sentia ali que olha a movimentação que a gente pode fazer com a cena e colocar Guarulhos no mapa cultural do país, sendo que é uma cidade que tem o aeroporto, a primeira porta de entrada para o nosso estado e para o nosso país, né? Também uma das portas. E o artista chega e não tem onde se apresentar. Os caras já estão nos procurando, porque os caras vão vir para São Paulo, e aí já tem um lugar para tocar com o Festival Rock no Posto. Só que era algo feito muito underground, digo, na unha, né? Sabe? Muito com... A gente pegava equipamento do próprio coletivo, né? O lance de fazer em rede, ó. A banda X vai ficar cuidando da luz, a outra banda vai ficar cuidando do som, outra banda X vai trazer equipamento, vai cuidar da banquinha que a gente vai vender o merchandise, e a outra banda vai se apresentar, e aí quando uma banda se apresentar, gira igual vôlei, cada um vai para outra função para que o festival aconteça, e a outra banda esteja ali sob os holofotes só com o intuito de se apresentar como artista. Então é essa ideia do fazer coletivo. Mas não era a vontade inicial era só tocar. Assim, acabou que eu e a grande parte do coletivo se reconheceu como produtor e reconheceu uma forma de trabalhar com isso, com essas ações. Empurrado para isso, a gente, depois de um certo reconhecimento, né, com as edições do festival Rock no Posto, aí sim nos deram uma autorização para a gente tocar num teatro da cidade. Foi o Teatro Nelson Rodrigues. Eu falava, bom, vocês estão organizando algumas coisas, já está saindo bastante na mídia, né? Tá saindo no jornal, então reconhecemos que vocês estão produzindo alguma coisa que deve ter uma seriedade aí. E aí nos cederam um espaço. E é claro, nos cederam apenas o espaço, a tomada e a data no teatro. Mas falaram assim, a gente não tem equipamento, a gente não tem cachê, vai continuar aí de forma independente com as próprias custas do coletivo. E aí foi o que a gente fez. Aí a gente fez no Teatro Nelson Rodrigues, que era um teatro que assim, não tinha muita produção realizada lá. Então as pessoas passavam pelo Lago dos Patos, nem sabia que tinha um teatro ali, sabe? Então até desconfio que foi por isso que deram essa data pra gente. A pessoa não vamos, né? Ali tá tranquilo ainda, muita gente nem sabe que teatro existe, tem bastante data vaga, então vai ser tranquilo dar esse espaço pro pessoal do rock. A gente chegou muito assim, mas a gente falou, a gente vai fazer a produção lá e a gente vai fazer com que lote o teatro e vai fazer a melhor produção que a gente já fez. E é isso, a gente fez o show da banda White Horse lá, um show meio apoteótico, porque a gente queria que tivesse um efeito que eles eram bem rock and roll clássico, assim, dos anos 70 tal, de motociclista e tudo mais. Então a gente vai fazer um efeito de moto e tal, a gente gravou um sampler com um som de motor de moto, colocou nas caixas do teatro para quando a banda fosse entrar. A gente colocou um farol de moto no fundo do palco e ligou uma máquina de fumaça. Então, soltamos um monte de fumaça, aquele barulho de moto, e aí ligava o farol para a banda entrar. E aí é engraçado porque depois saiu uma resenha de que a gente era roaceiro que entramos com uma moto no Teatro Nelson Rodrigues. E aí, claro, a prefeitura, o pessoal da Secretaria de Cultura nos chamou até lá e falou: a gente tá falando que o teatro não é espaço pro rock, e aí a gente arruma uma data para vocês, e olha o que vocês fazem, vocês ficam andando dentro do teatro de moto, como pode um negócio desse? Só que a gente tinha gravado tudo em vídeo para subir nos canais e tal, divulgar, e a gente tinha gravado o making off de como a gente tinha produzido aquilo, o show como estava acontecendo, e a gente mostrou que realmente, né, tinha apenas acontecido um show, né, e aí... Só que aí com isso a gente ganhou, né, que a galera
que trabalhava até então na Secretaria de Cultura, falou, vocês estão fazendo uns negócios que tá chamando a atenção, né? E aí acabou que com isso a gente conseguiu outros espaços e assim a gente foi angariando gente que admirava o nosso trabalho e admira, e outros espaços com a Secretaria de Cultura, com bares e tudo mais. E assim, só com as ações coletivas é que a gente enxergou que era um caminho viável de se produzir rock na cidade. Pô, maneiro, eu gostei da história. Principalmente da parte dos sons da moto. Achei bem subversivo. Eu me empolgo aqui, eu vou falando os assuntos e vocês vão dando um gancho e eu vou falando aqui. Quando se falar que tem que ser menos, vocês Não, mas me nossa, chamam mas a de gente volta. quer isso, a gente quer isso, a gente quer o quanto mais caos caótico, a gente... E aí, me veio uma questão interessante, né? Porque dessa sua aproximação de tentar espaços culturais dentro da cidade e o primeiro não, falando que o espaço do teatro não seria um espaço para rock, mas ficaria subentendido também que o espaço do teatro não seria espaço para esse tipo de cultura, né? E é engraçado pensar porque o rock é uma cultura popular, né? Porque vocês são movimentos independentes, mas quando a cultura popular, como aconteceu várias vezes na nossa história do país e do mundo, quando ela chega a um nível que chama a atenção, inclusive do ponto de vista financeiro, ele acaba sendo atendido, né? Eu fico pensando, porque a gente tem um show chamado Rock in Rio, né? Que acontece todo ano, leva milhares de pessoas, né? E arrecada milhares de dinheiros. Muitos milhões. E não tem nenhum problema. Mas quando uma banda quer tocar no teatro, né, é um problema meio empecilho. É interessante que isso se choque justamente com essa questão de uma identidade dos movimentos culturais da cidade, né? Que é uma carência de não só dos equipamentos culturais, né? Quer dizer, você fala, né, que tem que fazer tudo na unha, tinha que fazer tudo na unha, né? Não tinha cachê, não tinha equipamento, não tinha. Se vira, o espaço é seu. Só a tomada e o teto. E é engraçado porque isso se choca muito com a noção de patrimônio que ainda vigora muito precariamente, mas que vem de uma tradição, por exemplo, de olhar que patrimônio só é um prédio arquitetônico que tem algum valor cultural, que um técnico vai lá, um técnico de um órgão público vai lá e fala, isso aqui é patrimônio. E parece que é a mesma coisa quando você fala da questão que isso aqui não é cultura, isso aqui não é música para tocar nesse local, né? Exato. E também o quanto que esse lugar ele é sacralizado, né? Então, assim, você não pode, porque por que não? Por que não colocar, sei lá, né? Desde que não danifique, por que não colocar uma moto no teatro, né? Uhum. Por que não colocar o rock? Por que não colocar coisas além do que é... Por que não ser artístico, né? Exato. A questão da arte é sempre a experimentação, né? E se fosse uma moto mesmo e você entregou o teatro ali como ele estava antes, isso devia ser uma coisa para ser celebrada, né? Exato, tá tudo certo. Mas é um movimento cultural sempre marginalizado, assim, não só o rock não teve espaço e não tinha, mas o rap também não adentrava aos teatros, e é algo que acaba que a classe artística e o próprio público que se identifica com essa cultura acaba não se reconhecendo naquele lugar, né? Naquele teatro. Esse teatro não é para mim, esse teatro só vai ter Shakespeare, só vai ter uma obra mais, digamos, aculturada, né? Que é o que dizem que é cultura, que é o que está na agenda cultural oficial e que o que é possível, que é liberado para ter nesse espaço, né? E acaba que as pessoas não se reconhecem e acaba não se reconhecendo o espaço como delas, né? Você está ouvindo Caos Urbano Podcast. E é engraçado que isso me levou também a uma outra questão, que o carnaval em Guarulhos, quando em momentos pré-pandêmicos, né, adotou os blocos de rua, né, com várias temáticas, e também o Carna Rock, né, como chegou a mencionar. Se não mencionou, você pode mencionar depois.
Dentro desses blocos também teve o bloco pessoal do funk no centro, e foi o único bloco que foi reprimido pela polícia civil, né? Exato. E aí não deixa de notar aqui de novo, né? Quando uma questão é popular, quando se liga a algo que desvirtua um certo tipo de visão de cultura, isso acaba sendo rechaçado, né? Apesar de render muito dinheiro, né? Do ponto de vista financeiro. E é muito louco que, assim, o rock e o funk têm as mesmas origens, né? Assim como o samba também, né? É uma música negra, periferia, feito por jovens, que alguns artistas têm bastante apelo sexual, ou apelo de questão social, enfim, tem as mesmas origens, são linguagens meio que marginais. O Estado de primeira não reconhece, só passa a reconhecer quando vira mainstream. E aí dá para enxergar Guarulhos como muito cidade, como é que fala? Não interiorana, muito provinciana, que o rock já não está mais nesse lugar, né? O funk ainda está, porque digamos que ainda está entre aspas, né? Porque o funk já chegou no mainstream há uns bons anos, mas é relativamente novo. Enquanto o rock já virou mainstream nos anos 80, era mainstream total, todas as novelas tinham rock. E aí você vê que Guarulhos ainda tá nessa. Então, se ainda tá nessa com rock, com rap, com funk, por quanto tempo ainda vai estar? Eu só não entendo, assim, muito... Eu não consigo entender que, assim, muda a administração, vai a administração, volta a administração, e o pensamento provinciano continua. E aí, da onde que é esse pensamento provinciano, sabe? É do poder público, mas quem é que faz o poder público? Quem é que cria as pessoas? Quem é que elege as pessoas? Então, somos nós. Então, acaba sendo que é o pensamento da maior parte da população, né? Uma história que você contou, agora eu não lembro se você contou em off ou se você contou agora, porque a gente né, tá há mais tempo, né, do que as pessoas que vão estar ouvindo, né? Mas você contou que um Carna Rock, né? Foi mudado, né, às pressas o lugar, né? Seria na Dom Pedro, e aí mandaram para um outro lugar, né, no Adamastor. E tudo isso porque com receio de que houvesse depredação de lojas, enfim. E isso é algo que, sei lá, né, a gente pode discutir se isso seria mesmo uma possibilidade, enfim. Mas o que eu queria pensar, ouvindo você, é um pouco esse lugar de não fazer a gente pensar, não vamos atrapalhar o sono, não vamos fazer barulho. Se você... o rock já não é mainstream, mas, ou melhor, o rock já é mainstream, né? Há muito tempo. O rock já não é mais aquela coisa, infelizmente, né? Tão rebelde quanto já foi, né? Mas sobrevive aquele medo de que, pro Guia das Dúvidas, proíbe, né? Não inventa, não incomoda, né? Já que isso. Pode ser, isso já passou, mas vai que sobra. Então, vamos lá. Para não ter que pensar, a gente não vamos inventar, não vamos dar corda. E o quanto que isso não funciona para eles, porque dá corda para vocês fazerem, né? Essa é a história que você tem contado. Independente de que eles derem ou não corda para isso, vocês fizeram. Mas o que você acha desse medo de primeira, assim? Isso te irrita ainda ou já passou a fase? O medo deles com relação a gente? Sim. Cara, então, você falou do Carna Rock, né? Teve o primeiro Carna Rock que foi criado pelo Clã em 2009, que aí um dia antes cancelaram, ia ser no Secap. Aí teve o Carna Rock de 2020, organizado pela Associação Cultural Rock Guarulhos, que ia ser no Calçadão da Dom Pedro, que aí na mesma semana anterior
pediram para mudar, para ser do lado da Adamastor, e também por questão de um bloco de carnaval lá, que eles queriam tirar o bloco de funk que teve lá no mesmo carnaval. Então você vê uma perseguição com arte que tem uma arte marginal, né? Que é tida como uma arte marginal. Que, né? Ambas linguagens já chegaram ao mainstream, mas assim, ainda tem um pensamento provinciano de que é marginal. E hoje quando o pessoal vem com esse medo, né? Quando o pessoal mais provinciano, a galera ainda com pensamento muito reacionário, com esse medo assim, eu dou muita risada, assim, né? Primeiro que com o estereótipo de roqueiro, né? Que às vezes dá vontade nem de falar que você é roqueiro, né? Porque o estereótipo de que, puta, já vem aquele tiozão que ouve música de motoclube e que tem um pensamento meio errado sobre a sociedade, digamos que tem um pensamento mais reacionário, sabe? Porque acabou que o tiozão do rock ficou um pouco alinhado com isso aí, e aí a gente acaba passando vergonha por aí. E aí eu acabo, quando alguém já enxerga com esse estereótipo, eu acho um pouco engraçado, assim, eu tiro um pouco de sarro, sabe? Quem me conhece sabe que eu sou um pouco sarcástico às vezes, quando eu falo que às vezes tem até que a pessoa cai na mesma onda do sarcasmo, fala, não é isso mesmo, fala, então, mas eu tô falando o contrário, eu tô zoando isso, gente, essa minha opinião não é essa, eu tô exacerbando o quão absurdo é esse pensamento, gente. E aí a gente mostra o que a gente já fez, né? Então, para quem já tem uma trajetória, é mais fácil, porque eu mostro isso aqui, ó, cara, o que você tá falando não faz sentido o que você tá falando, olha, a gente já organizou 7 edições do Rock no Posto, sem dinheiro no bolso nenhum, e nunca teve treta. A gente organiza a intervenção urbana clandestino, que a gente toca na rua, de assalto, com gerador a gasolina, e nunca teve problema. E aí, quando alguém chega e fala, não, porque isso aqui não pode, mas por que não pode, né? Hoje a gente peita um pouco mais, né? Mas esse medo deles com o produtor ou com o artista de início acaba castrando muitas ideias, castrando muitos sonhos, né? Tem uma coisa que tem um parceiro do coletivo que é o seu Manuel, pai do Juan, que ele falava desde o início pra gente do coletivo, que ele falava assim, ele já é um senhor, né? Já tem uns 60 anos hoje. Ele falava, vocês são novos, vocês estão começando a produzir, e tem uma coisa que vocês mais tem que ser inconsequente. Vocês têm que... Se eu estiver fazendo merda na rua, o policial me parar, eu falo assim, meu senhor, o senhor já tem uma experiência, você sabe que isso tá errado. Agora, se vocês fizerem, ele só vai falar assim, tá errado, não faz mais. E aí a gente criou uma intervenção urbana chamada Clandestino. Por quê? A gente falou, olha, a partir de 2009, a gente falou, olha, a gente já tem 2 anos aqui na cidade, a gente precisa levar as bandas de rock de Guarulhos para São Paulo. Um caminho é mostrar dentro da virada cultural. Aí a gente entregou material na prefeitura de São Paulo, aí a prefeitura falou, beleza, deixa junto com essas outras pilhas aqui de artistas que entregaram também, e a gente vai olhar e qualquer coisa a gente retorna. E aí, não rolou. Aí, os loucos do coletivo falou, e se a gente comprar um gerador a gasolina, a gente já tem os amplificadores, tem bateria, a gente faz um rateio aqui, compra um gerador e faz a parada. Aí, acabou que na primeira, em 2009, não deu para comprar o gerador, a gente foi usou a mesma artimanha que a gente fazia no Rock no Posto, foi durante a virada cultural, num bar, pediu a tomada, levou todo o equipamento, e montou um palco do clã com as bandas de Guarulhos, tocando na virada cultural em 2009, na virada cultural de São Paulo. E aí o público estava indo para o palco do rock, e como na virada cultural tem atrações espalhadas pela cidade, e o pessoal tem atrações que são meio inesperadas, muita gente achava que nós éramos atrações oficiais da virada cultural e ficavam no palco ali esperando as bandas tocar. E aí acabavam os shows, e a gente não tinha mais artistas igual os palcos da virada, era só as bandas que a gente tinha levado. Então a gente se revezava.
acabava um show, entrava a próxima banda, bom, todo mundo já tocou, agora vamos, segunda série. Vamos tocar de todas as bandas de novo, porque o público não arredava o pé. E a gente tava com um público que era circulante. A gente falou, vamos tocar, é oportunidade, né? Tem gente pra caramba aqui. Então a gente, às vezes, muitas vezes, a gente usa desse medo, dessa falta de conhecimento que tem por parte de outros, que podem dizer ou não o que a gente deve ou o que a gente pode fazer dentro da cidade. A gente sempre vai subverter isso, cara, porque a gente nunca vai parar de fazer. O rock tem o lance de ser pedra rolando, né? E é igual água. Se tem uma pedra, a gente contorna a pedra e faz. Ah, não tem bar para tocar, porque o bar só toca cover. Então, tudo bem, a gente vai no teatro. Ah, o teatro não é nosso espaço, então a gente vai tocar na rua. Nessas intervenções que a gente criou, a intervenção urbana clandestina, muitas vezes em São Paulo era a época do Kassab, né? Então a polícia vinha e falava, nego, assina aqui a perturbação. E aí a gente, em Guarulhos também, a gente tocando na rua em Guarulhos. Ó, assina esse BO aqui, aí a gente até se revezava entre nós, né? Pra não ficar com a ficha suja muito de um nome de uma pessoa só. Ah, essa vez, quem assina? Essa vez assina o Juan. Essa vez assina o Will. Essa vez assina o Vini. Ah, essa vez assina o Leandro. Puto, o Leandro é funcionário público. Não assina não. Coloca outra pessoa assina. E a gente ia, beleza, a gente vai assinar aqui e é isso. Sabe? Se quiser prender, a gente tem aqui falando que a gente foi ler Código Civil, foi ver, né, leis que não podiam prender. Mas assim, a gente ainda viu outros artistas sendo presos aqui em São Paulo, por exemplo, em 2010, prenderam o guitarrista Rafael Pio, porque ele estava sozinho tocando guitarra, tal, prenderam ele, sabe? A polícia do Kassab em São Paulo era bem truculenta. Depois veio veio a Haddad com Paulistas Abertas, e aí tocar na rua virou arroz de festa, assim, todo domingo com Paulista Aberta a gente montava lá tranquilamente, assim, sem saber que não ia ser perturbado pela polícia. E é isso, assim, a gente não arreda o pé, porque se a gente não fizer por nós, ninguém vai fazer, saca? Então, essa atitude rock a gente sempre usou. Mas esse cercear a cultura acontecer, para outros artistas, já acaba castrando no começo, né? Já castra ali a iniciativa e não acontece. Assim como outros artistas de Guarulhos pararam e não realizaram por falta de bares, por falta de incentivo de políticas culturais, políticas públicas para a cultura. Enfim, todas as bandas que a gente levantou os nomes na história dessa revista. Tem bandas dos anos 60, banda dos anos 60, 70, 80, a banda Opus dos anos 70 era tipo os Novos Baianos, eles moravam 9 músicos numa casa e eles só viviam de música, sabe? Tinha outro guitarrista da Jovem Guarda, que aí ele tocando e tal, ele conheceu o Roberto Carlos, entrou pra banda do Roberto Carlos. E aí ele casou com a filha do Roberto Carlos. E a filha do Roberto Carlos já é falecida, mas ele integra a banda do Roberto Carlos até hoje. É um cara que começou em Guarulhos, sabe? Tem o Chiquinho Frajola, que ele tocava com a banda... Ele tocou na banda Overdose. E aí ele se reconheceu como músico tocando no rock. E aí, um grande baixista, ele viajou para Salvador, foi integrar a banda Cheira de Amor durante o boom dos anos 90 do axé. E aí ele fez, assim, o pezinho de meia em Salvador tocando em trio elétrico, sabe? E várias outras bandas. A gente, na revista, entrevistou o Wagner Fulco, que começou tocando no Lua Nua nos anos 90, e aí eu vi uma oportunidade de ir para Los Angeles estudar música, foi por lá, foi fazendo o trabalho dele, virou produtor, montou um estúdio, acabou tendo um reconhecimento, conseguiu uma grana, comprou uma casa grande para fazer um estúdio, e depois de um certo tempo ele descobriu que essa casa tinha sido da Carmen Miranda, e aí esse cara produz Snoop Dogg, gravou Alice in Chains, enfim, um cara que tem conexão com a cidade. Tanto é que
os gringos às vezes vão gravar os discos e já estão cansados daquela sonoridade que tem os equipamentos conhecidos deles, e fala, putas, queria usar um equipamento diferente. E aí numa dessa, o Wagner Fulco, ele era muito parceiro do Zé Luiz da Meteoro, né? E aí no estúdio dele tinha os amplificadores Meteoro. Aí ele falou, cara, vamos meter esse Meteoro aqui na sua guitarra aqui, que esse disco da Alice in Chains vai ficar massa. E aí é um negócio que você não imagina, né? Que uma tecnologia criada aqui vai estar num disco de um artista que influenciou várias outras bandas da própria cidade, mas é um equipamento que saiu daqui de Guarulhos, sabe? Então é muito louco essas conexões. Um outro tecladista que é o Billy Forghieri, que começou aqui em Guarulhos, o nome dele é William, né? Mas o apelido dele é Billy. Viaja pro Rio de Janeiro, nos anos 80, conhece uma galera na praia muito louca do teatro e tal. Vamos passar Quaresma, a gente tá montando uma galera lá, você toca teclado, sei que lá, vamos montar um negócio, o negócio chama uma banda e tal. Aí, na verdade, você descobre que a banda é a banda Blitz, e o cara tá tocando até hoje, sabe? E aí você vai conversando com as pessoas e reconhecendo quantos artistas da cidade não tiveram reconhecimento na nossa própria cidade, mas estão brilhando pelo mundo, sabe? Se a gente tivesse uma política cultural, uma política de incentivo, de reconhecimento até, para esses artistas, o quanto essa economia criativa estaria injetando na cidade dinheiro, né? Serviço, e ser um polo da linguagem, né? Assim como outras cidades são polos de cinema, e essa vertente que é tão latente na cidade, se tivesse um incentivo, um reconhecimento, né, uma política pública séria, talvez a gente teria muitos outros Mamonas Assassinas aí sendo capa de revista, sendo integrante de principais programas de televisão, como foi o Fenômeno Mamonas, né? Que um domingo era Faustão, outro domingo era Gugu, e a ponto de ter um filme sobre eles, documentário, peça de teatro. Quantos não Mamonas acontecem e aconteceram já na cidade? E quantas outros artistas, né, reconheceram seu caminho e falaram, o caminho tem uma pedra no caminho, eu sou igual água, eu vou desviar aqui, vou trilhar meu caminho por outro lado e eu vou acontecer, porque a minha caminhada com a música é essa e eu vou fazer acontecer independente das pedras que colocarem no meu caminho, né? Rock and roll é pedra que rola, não cria musgo, então é essa ideia que a galera segue, mas infelizmente acabam que outras pedras vão ficando pelo caminho, né? Nossa, total. A gente tá já encaminhando assim, né, já pro final, assim, mas ainda não acabou. Mas eu fiquei curioso te ouvindo falar, você falou sobre a falta de incentivos, e agora a gente, por questão da pandemia, isso aconteceu. A gente tanto que esse podcast é produzido graças a isso também, né? Que é a Lei Aldir Blanc. E eu não sei se o Carbônica tá... Sim. Tá envolvido nessa. E aí eu queria saber como que você vê tanto essa coisa da Lei Aldir Blanc agora, e também sobre esses músicos que ficaram no caminho, né? Hoje, né? Hoje você acha que mais pessoas do que antes ficam no caminho? Isso é uma proporção igual? E o quanto que a Lei Aldir Blanc entra nisso, né? Você acha que menos gente vai ficar no caminho com isso? Ou isso vai ser igual? Nossa, dei uma volta, falei vários issos. Deixa eu emendar, então, já uma pergunta. Deixa eu complementar e deixar mais difícil. Não, porque agora você falando do Mamonas, me lembrou uma cena do show do Mamonas no Tomeuzão, que o Dinho, ele vai fazer um discurso motivacional falando que tudo é possível e tudo mais. Mas isso fica à parte. Mas tem uma parte que ele vai falar que eles gostavam de se identificar não com uma banda de São Paulo, mas com uma banda de Guarulhos. Exato. Tanto que eles fizeram um show no Tomeuzão, né? Eles podiam, sei lá, lotar o Pacaembu, lotar qualquer
qualquer assim, espaço de show, porque ia lutar porque eram Mamonas Assassinas, mas eles fizeram show no Tomelzão para a população de Guarulhos. E isso me veio à cabeça também, juntando com a pergunta do Renato, como essas leis de incentivo podem propiciar com que esses artistas, os artistas do rock, mas os artistas em geral, se ajudem a ficar como um artista de Guarulhos, com uma identidade que também tá... É feito também pelo esse paradigma de não ter incentivo, né? É um paradigma de eu sou artista, mas porque eu sou artista, tô resistindo tudo apesar de alguma coisa. Melhorou a pergunta. Essa passagem do Dinho, essa fala do Dinho no Tomelzão, é muito louca, porque é uma questão que rolou lá nos anos 90. Antes deles serem Mamonas, eles tinham uma banda chamada Utopia. E aí, eles, quando eram Utopia, chegaram no Tomelzão e falaram, olha, a gente tem uma banda e a gente quer tocar aqui. E aí, a organização falou, que banda que é? Ah, uma Utopia. Falou, cara, desculpa falar, vocês nunca vão tocar aqui, cara. Isso aqui é um ginásio da cidade, Tomelzão e tal. Vocês nunca vão tocar aqui. E aí, assim, quem tá começando, tem alguns nãos que, puta, te deixa pra baixo, né? E aí, claro, né, esse dia o Dinho foi pra baixo com essa ideia. Mas aí depois, né, os caras voltam no mainstreaming e eles vão fazer um show na cidade e assim, a gente vai fazer um show no Tomelzão e vai ser o maior show que esse ginásio já viu. E a gente vai colocar uma banda da cidade pra tocar. E aí ele até nesse episódio eles arrumam uma treta com a produtora deles, porque eles queriam que uma banda da cidade abrisse. Mas aí a produtora, né, tem os contratos, assim, todas umas questões burocráticas que você às vezes não pode fazer o que você quer, né? Mas ele falou assim, eu faço questão de ter uma banda da cidade que sempre tocou com a gente quando a gente era Utopia, e não conseguiam fazer as coisas como a gente também não conseguia, mas agora a gente consegue, agora a gente tem a moral, é uma questão de honra a gente colocar essa banda para tocar. E essa banda é a banda Chernobyl. O baixista, enfim, a galera do Chernobyl tá aí até hoje. E aí acaba que nesse rolê que ele fala tudo isso aí, e ele fala assim, ó, porque a gravadora deles falou assim, não, a gente não pode colocar outra banda pra tocar. Aí o Mamonas fala assim, então eles vão fechar. Então a gente vai entrar como Utopia, nós mesmos vamos abrir como Utopia, depois a gente tira a roupa de Utopia, veste a roupa de Mamonas, toca como Mamonas, e nossos amigos vão fechar o show. E aí ele faz todo esse discurso motivacional, e no final ele fala, ó, porque fecharam a porta pra gente aqui, quando a gente, pela primeira vez, quis tocar aqui, e eu vou chamar uma banda foda aqui, e vocês não façam com eles o que vocês fizeram com a gente. E aí ele chuta o microfone, pá! Aí tem até um vídeo no YouTube, aí ele fala, né, não faça com eles o que fizeram com a gente. E aí depois ele fala, né, a banda Chernobyl. Só que aí não tem essa documentação, não tem o falando qual banda que é. Olha como é que é o lance de o quão é importante ser registrado, né? Quando a gente fazia o nosso fanzine, uma historiadora falou assim, a gente apenas escrevia e divulgava, né? Entregava pra galera, falou, vocês precisam colocar a data, nem que seja o mês e o ano, porque isso é um material histórico. A galera vai poder reconhecer a produção cultural do rock na cidade através desses zines, por exemplo, que estão falando o que está rolando na cidade, quais são os shows, quais são as bandas. Se você não coloca a data, isso fica perde o valor, né? E aí, a partir daí que a gente começa a colocar a data e números nos zines. E aí, pegando o gancho com o que o Renato falou e tudo mais, de quantas bandas ficaram pelo caminho, por falta de um incentivo, por falta de políticas públicas sérias. Falando sobre pessoas, sobre artistas que ficaram pelo caminho, né? Acredito que se a gente tivesse políticas públicas sérias, não políticas de balcão, ou apenas a gente esperasse apenas por políticas emergenciais que acontecessem, né? Assim, agora mesmo a gente está com a política cultural emergencial, a lei de incentivo do Aldir Blanc, que foi criada pela Benedita da Silva, a Jandira Fegali também lutou muito por essa lei, essas duas mulheres que lutaram para que essa lei acontecesse, né? Não foi o governo federal falando assim,
os produtores e os artistas precisam de uma emergência. Foi uma lei criada, falou, ó, a gente precisa socorrer esse povo da classe com os políticos que olham para essa classe, né? E eu sinto que falta essa política realmente estruturada na cidade e não a política de balcão, porque aí cria-se um programa e aí na outra administração não tem mais o programa e tudo mais. Ou vai se perdendo. Com isso, acaba que muitos artistas perdem pelo caminho por conta de ter outras necessidades, não é? Todo mundo precisa pagar o seu aluguel, seu pão, sua comida aí, botar comida na mesa e acaba que dá murro em ponta de faca, muitas vezes, pela sua arte, pela música, enquanto está faltando outra coisa na sua casa, acaba que ele vai para a necessidade básica, que é cuidar da sua família, né? Por exemplo, agora com a Lei Aldir Blanc, inúmeros projetos da cidade foram contemplados, muitos. Eu vi muita produção acontecendo e de produtores, esses que têm produção para acontecer todos os anos. Mas só está acontecendo agora porque veio uma lei emergencial que injetou bastante dinheiro na cidade para que acontecesse, né? E então, quantas dessas produções não rolariam todos os anos se tivesse um incentivo, né? Quando a gente... E por que precisa de incentivo? Porque uma parte cultural que não está no mainstream, então ainda não tem o reconhecimento financeiro devido. E a gente enxerga muito isso na pesquisa que a gente fez para a história do rock em Guarulhos, que a gente levantou dos anos 60 até aqui, passando por movimento Jovem Guarda, movimento punk aqui com a banda Psicose, a galera do 365, não posso deixar de falar, enfim, vários artistas que a gente falou, os versáteis, gente dos anos 60, anos 70, a gente viu que a maioria dos artistas são brancos, não tem história levantada de mulheres. Por quê? Porque a sociedade é machista, a sociedade infelizmente racista, e aí a gente sabe quem é que nos anos 60 poderia ter uma bateria para levar num lugar para se apresentar. Era alguém que tinha um acesso mínimo para conseguir um equipamento desse. Quem é que conseguiu um amplificador? A guitarra, as guitarras americanas foram entrar no Brasil a partir de 92, sabe? Então, se você tivesse uma Fender nos anos antes disso, é porque você tinha muito dinheiro, cara. Então a gente consegue ver quem é que podia fazer, quem é que podia se dedicar à arte, a essa arte que chega a gravar um disco, porque para gravar um disco hoje é possível criar em casa. Você, sua voz, um MPC, você manda um trapzão maroto, eu gravo a guitarra direto ligado no notebook aqui, eu faço um som e lanço no Spotify, beleza. Mas nesses anos para trás aqui, quem é que podia gravar um disco, saca? Ou quem estivesse na gravadora ou sem chance. Então a gente consegue enxergar, você tinha que ter um pouco de recurso a mais para você fazer ou viver, ou também viver de sua arte, né? Se potencializar, se investir na sua arte. Então a gente precisa de políticas públicas, políticas culturais para cultura e para música, e por final acaba no rock, porque o rock também é uma forma de cultura, para que quem tem essa vertente artística seja possível que seja produzido esses trabalhos, né? E a função do Estado é apenas fomentar, não é criar. E não dizer o que pode ser criado ou o que não pode. E é da hora a gente dizer que, de certo modo, nas escolas, por exemplo, a gente acaba reproduzindo um certo tipo de comportamento, de disciplina metodológica que é para transformar em força de trabalho, né? E aí eu fico pensando que a gente tá pior que o pessoal da Idade Média, que tinha aritmética, tinha gramática, tinha retórica, tinha música. Então eu fico pensando, não tem, por exemplo, o aspecto cultural
geralmente acaba virando essa reprodução mecânica e acaba construindo uma subjetividade de falar que, sei lá, na cidade não tem cultura. Exato. E aqui, aí, de que culturas estamos falando, não é? E aí, é assim também como você vai ver outras linguagens que são marginais, ou que são, não marginais, mas outras linguagens que são tidas como, são marginalizadas pelo Estado, que não vão ter tanto histórico, samba, né? Hoje a gente tem um pessoal a gente tem uma cadeira no Conselho Municipal de Cultura do samba, por conta da galera brigando. A gente tem uma cadeira do hip hop, a gente não tem uma cadeira do rock, mas tem uma cadeira da música. E pensando sobre política pública, pensando nessa necessidade, em 2010, que a gente reconheceu, olha, existem editais, existe uma lei na cidade que destina um dinheiro de um fundo para projetos culturais. A gente precisa disputar esse edital, a gente precisa entrar. E é aí que a gente cria a nossa segunda coletânea junto com essa revista. Foi através desse fundo. E aí, preciso dizer que esse fundo, essa lei que foi criada, é ótima que ela exista. Mas também é preciso dizer o quão ela é levada a sério ou não. Porque a gente escreveu lá em 2010, foi aprovado lá, lançou em 2011, e aí uma lei que está na lei, da onde que vem a grana, para onde que vai, como tem que ser gerida, o fundo que é gerenciado. Existe um conselho municipal do Funcultura para gerenciar isso daí. E aí, em 2011, há um hiato. Aí, em 2013, a classe artística bate no poder público para que tenha um novo edital. E aí, só sai em 2014 para as pessoas começarem a escrever. E aí, nós mesmos escrevemos um projeto em 2014, fomos aprovados só em 2015. E aí, só foram pagar em 2019. Ou seja, um fundo que é alimentado todo ano com milhares de reais ali, para onde que foi esse dinheiro? Sendo que esse fundo é destinado para a cultura e não foi realizado produções culturais através do Fundo Cultura. Aí a gente começa a buscar respostas e é nesse meio tempo aí que eu entro para tentar entender de dentro, que eu me tornei conselheiro municipal de cultura. Eu fiquei 2 anos lá ocupando a cadeira de música para tentar entender o que acontecia. Falar, bom, se a gente tá aqui do lado de fora perguntando, vou tentar buscar as respostas do lado de dentro. E aí a gente vê que falta vontade, né? Que o dinheiro tem reservado, cara. E aí acaba que quando não é direcionado certo, acaba que numa emergência, aí eles abrem uma brecha para poder tirar o dinheiro e aplicam em outro lugar e a gente já não perde o controle. E não é nem aquele fantasma da corrupção, assim, né, clássica, ou talvez não é só, né, mas esse fantasma, assim, quando você entra no poder público e começa a olhar o que tá rolando, é mais um pouco desse lugar da vontade e da organização, né, Exato. de como que se entende algo como um direito, né, pô, isso é um direito tão essencial quanto educação, quanto saúde, e educação e saúde também não é tão levado a sério quanto deveria, né? Exato. Então, e isso dá mais volta do que a cultura, né? E imagina o resultado é isso, né? É você demorar quase 4 anos para conseguir, né, um projeto aprovado e você ser pago, né? Você pagar. Exato. E esse projeto foi o Música na Rua. Era um festival que a gente ocupava as praças da cidade, levando bandas e levando também uma oficina, que a gente enxergou a um ponto que você falou agora, né? O que falta para a galera ocupar esses espaços, né? Será que essa lei emergencial vai salvar alguém? Quanto esses produtores sabem escrever um projeto, estão acostumados, ou sabem o que tem que ser preenchido, sabe toda a burocracia? Pensando nisso, com Música na Rua, a gente levou para 4 praças da cidade, né? Era um festival itinerante, cada mês a gente ia numa praça. Então a gente começou ali pelo centro de Guarulhos, aí rolava as bandas e rolava uma oficina de produção artística.
ó, como que se faz um release, como que se faz uma assessoria de imprensa para os artistas, como se escreve o material, como se produz. Então a gente fez esse projeto que era música e uma oficina para ensinar a parte artística. E não tanto ensinar, né, mas digo compartilhar um pouco da experiência que a gente tem ao longo desses poucos anos aí de experiência no rock, na cultura. Nós do coletivo Projeto Clã, a gente acredita que a gente tem que compartilhar, e quanto mais produtores realizarem coisas, maior a cena fica. Todo mundo só tende a ganhar com isso, né? A cultura da cidade. A gente sempre, todo lugar que a gente toca, seja na turnê que a gente fez pelo Nordeste, que a gente foi tocar em Santa Cruz, lá no interior do Rio Grande do Norte, a gente fala, nós somos o Carbônica de Guarulhos, saca? E às vezes a gente vai tocar em outros lugares, a gente tocou num festival em Juiz de Fora, uma vez, e aí, muito obrigado, nós somos o Carbônica de Guarulhos. Aí depois uma galera na plateia que tinha tocado antes falou, pô, minha banda também é de Guarulhos, cara, a gente nunca se trombou nos shows lá, porque, né, a galera não produz tanta coisa e tal, né, isso há muitos anos. Enfim, a gente sempre leva essa bandeira, né, e até enxerga uma identidade nas criações de quem é de Guarulhos, assim. A gente vê conexões com cinema, conexões com teatro. É suspeito para falar pelo Carbônica, porque a gente tem esse pensamento coletivo, né? De coletivizar. Então a gente está muito ligado com outras linguagens. Tanto é que o nosso projeto pela Aldir Blanc, que a gente foi aprovado, a gente vai lançar um disco. Tem um disco, um programa para a gente apresentar artistas de outras linguagens para o nosso público. Então a gente vai entrevistar no nosso YouTube um artista do cinema, um artista do teatro, um artista das artes plásticas, um também da música. É um Carbônica Apresenta, vai ser um programa de entrevista com esse artista para esse artista se apresentar. A gente vai também ter um podcast, que é o Carbonicast, que a gente vai mostrar o trabalho de outro artista da música para apresentar para o nosso público, a galera que já segue a gente, para eles conhecerem também esse artista musical. E vai ter uma oficina também pelo YouTube, que chama Ideia Carbônica, que a gente vai conversar sobre uma ideia que seja agregar, né? Vamos compartilhar uma ideia que eu conheço. Compartilhar como que faz a produção de um vídeo. Como que se faz um lançamento musical? Como é que se sobe no Spotify? Como é que é direito autoral? Então a gente vai compartilhar uma ideia, porque por conta disso que eu estava falando, a gente acredita que a gente deve compartilhar o que a gente aprendeu para que a cena cresça cada vez mais. E no nosso disco tem um single que vai ser lançado, um clipe para um ilustrador da cidade, que é o Leandro Franco, da Asteroides Trio. Ele já fez clipe para um monte de gente, para o João Gordo, Supla, Autoramas, uma galera da gringa. Vai ter um artista novo, vai fazer uma música com a gente, que é o Denis Ragonha, que ele vai fazer uns beats numa música, e tem uma fotógrafa, a Dani, que é aí da região da Praça 8 também, que ela vai fazer a capa do disco. Ó, dando vários spoilers aqui. Nem divulgamos isso ainda, mas fique à vontade. Primeira mão, em primeira mão. É muita coisa. Nossa, muito obrigado, Will. Cara, a gente tá conversando há um tempão aqui e... Tem material aí, né? E eu acho que vai chegando no final, aí vai ficando mais, né? Parece que esquenta a turbina e aí o negócio vai, né? E assim, vira o espaço assim para também perceber assim o quanto que esse seu trabalho é admirável, assim, né? Eu acho que sempre te respeitei muito como homem e como artista, cara, e como produtor. Eu acho que o que você tem feito é urgente, assim. Eu acho que, pô, parabéns, tenho muito orgulho de te conhecer. E Obrigado. estou muito feliz de estar aqui, né, cara, de ter esse tempo te ouvindo, cara. Foi muito bom. Pô, parabéns. E eu acho que é meio que isso, a gente tem que caminhar pro final. E a gente é muito isso. grato, cara. Eu digo mesmo, eu muito feliz em ver você voando aí. O Will tô conhecendo agora, mas ver o quanto você tá fazendo, assim, eu fico cheio de orgulho, cara. Cheio de orgulho mesmo, assim, ó.
Como diria o Erasmo, coração bate. Mata de orgulho. É uma pena que não dá pra dar uns abraços, tomar umas cachaças junto, mas. Mas assim, possível faremos. E eu tava só tomando cuidado, assim, né? Contar que esse gancho que o Will falou de Guarulhos, né? Rock, além do Mamonas e tudo mais, né? Aí acabo falando da minha trajetória e contando mais de rock que tem na cidade, né? Porque se fosse só a história do rock de Guarulhos, eu não falei tipo, nem 10% dos nomes, né? Tem gente pra caramba pra falar, né? E aí eu fico com medo de. Se a história do rock de Guarulhos, aí só falou do Will, entendeu? Não, foi como a gente começou a conversa, né? A gente começou a conversa nesse lugar, né? Porque também é uma história possível, né? É a história de um cara que também, né, se comprometeu, né? Pô, já são 20 anos aí nesse rolê, né? Dá pra dizer que é uma parte, né? Eu acho que cumpriu. Acho que deu pra ter um panorama, assim, bem interessante do que rolou nessa terra. Sucesso. Tem muita gente boa fazendo, que já fez, que estão fazendo ainda e às vezes que fazem e a gente acaba descobrindo depois, né? Então a gente vai ficar por aqui. Eu acho que sim, infelizmente. Vocês que mandam. Pra mim. Então vou agradecer o Will também pela presença, acho que foi muito incrível. Está quase encerrando o nosso projeto também, né? Então acho que, como a gente sempre digo, né? Cada conversa vai ligando os pontos que não devem ser fechados, mas que ficam um panorama bem interessante, né? Então falar sobre cada aspecto da cultura de Guarulhos é super emocionante. Pelo menos eu gostei muito da experiência. Sucesso, ficha. A gente não. Uma hora vocês vão falar sobre espaços culturais. Vai ser massa. Nossa, cara. Porra. Mas aí tinha que fazer ia ter que ser um audiodoc. Porque tinha que chamar muita gente, cara. Ia ser. Né? Porque faltou de falar da Casa Clã, né? Agora eu lembrei agora. Nossa, cara. Mas fica aí, ó. Já a ideia. Espaços culturais, coletivos culturais. Foi o que eu falei quando eu te convidei, assim, né? Tipo, você tá fazendo, né? Não é um convidado, é um parceiro, né? Acho que daqui a pouco, acho que a gente pode se contar um com o outro aí pro que for. Eu acho que esse papo merece ser feito, assim. O que precisar. Pô, valeu, cara. Pô, boa noite aí pra você.